Oi, eu sou a Mona Lisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. Era fevereiro de 2018 quando moradores de Maceió, em Alagoas, se desesperaram com um tremor de terra que atingiu vários bairros da cidade. Muita gente saiu correndo de casa com medo do teto desabar sobre a cabeça. Foi nesse mês que as primeiras rachaduras começaram a aparecer nas construções de alguns bairros da capital alagoana e não pararam mais. Desde então, uma parte de Maceió está afundando. Não é exagero não, tá? O solo de alguns bairros, como Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto, começou simplesmente a ceder e várias casas e prédios já vieram abaixo por isso. Tá se perguntando o que é que explica esses tremores num país como o Brasil, praticamente blindado de terremotos? A resposta veio em maio de 2019, em um relatório do Serviço Geológico do Brasil. O laudo aponta que esses tremores não tinham nada de naturais. Eles eram consequência de décadas de extração de sal-gema pela mineradora Braskem. De lá para cá, a área começou a ser monitorada e mais de 17 mil famílias já foram atingidas. Quando o risco é muito grande, as famílias precisam deixar suas casas e recebem ali um auxílio financeiro e psicológico da mineradora para reconstruir a vida em outro lugar. Ou pelo menos é isso, tá? Que deveria estar acontecendo. Na semana passada, o influenciador Álvaro Charo, que é lá de Maceió, fez o assunto voltar à tona nas redes sociais. Vamos escutar um trechinho do vídeo que ele postou. Eu cresci no Pinheiro, a minha vida todinha foi quase lá, antes de morar com meu pai definitivamente. Minha avó é do bairro de lá, a casa que eu cresci é de lá. Inclusive meu avô continua morando lá, tá procurando um prédio ainda pra ir morar. Gente, tá vendo? As casas estão começando já a ser evacuadas. Esse prédio aqui é o prédio que minha mãe morava e ela teve que sair também. Ela foi uma das últimas a sair porque ela não tinha pra onde ir. Olha isso, tudo evacuado, gente. Tá virando o bairro fantasma real. A história também está se repetindo com outros moradores. Oi, eu me chamo Paulo Cioli e eu sou o idealizador do projeto A Gente Foi Feliz Aqui. É um perfil no Instagram que rememora histórias de pessoas que moravam nas regiões atingidas pela exploração da sal-gema aqui em Maceió. Uma das histórias que mais me marcou foi a da dona Leliette. Ela morou por mais de 40 anos no bairro e no dia da colagem era o último dia que ela dormiria na sua casa. A gente conversou bastante e ela relata sobre os problemas de saúde derivados dessa problemática que seus amigos sofreram, que ela sofreu. Ela relata também as histórias dos vizinhos que ela conhecia desde jovens, que hoje têm filhos de 20 e tantos anos e que ela viu nascer, crescer. Ela também fala sobre o dia que ela foi visitar a casa que ela ia morar, depois que saísse da sua antiga casa. E ela fala que ela entrou, olhou tudo e saiu chorando, porque não era o lugar dela, sabe? Ela sentia que aquilo não era o lugar dela. Mas, no final das contas, foi a partir desse momento que ela entendeu que ela não poderia mais morar na casa que ela sempre morou. Outra história muito marcante foi a história da família da Camila, que tem 20 e poucos anos e viveu praticamente toda a sua vida num apartamento no bairro. Eles relatam como os vizinhos faziam parte da família, como às vezes os pais tinham que sair para trabalhar e os vizinhos cuidavam dos filhos dos outros, as festas que aconteciam no prédio e toda essa comunidade que existia ali, todo esse sentimento de pertencimento ao espaço e àquelas pessoas também. O primeiro morador do apartamento foi o avô dela, que cedeu esse apartamento para eles depois. E o mais louco é que, mesmo depois de terem abandonado o apartamento, né, terem deixado o apartamento, e ele já ter sido fechado pela empresa, os pais dela voltavam lá para varrer, organizar e limpar, para deixar aquele espaço deles organizado, porque eles ainda sentiam que aquilo ali era a casa deles. O Álvaro é o nosso primeiro convidado nesse episódio do Item Mais e ele vai contar pra gente como esse desastre ambiental na cidade afetou e segue afetando a ele e a família dele. Álvaro, que bom que você disse sim para conversar comigo aqui no podcast. Então, já dou as boas-vindas para você e sinta-se em casa, ok? Tá bom, obrigado, é uma honra estar aqui. Bom, a gente acabou de botar para o pessoal ouvir aí o vídeo que você fez, que a sua mãe, né, foi uma das últimas moradoras aí a deixar o prédio em que ela morava, porque ela não tinha para onde ir. Ela não recebeu o auxílio da Braskem ainda, Álvaro? Não, até onde eu sei, todos do prédio, né, receberam a indenização, mas no começo não queriam pagar o valor justo que valia o apartamento dela. E aí que estava meio complicado para ela achar um lugar no valor que eles deram, né? E um lugar que fosse bom para ela morar, onde ela se sentisse bem.
Mas demorou pra dar, assim. Você acha que a pressão que foi feita aí por pessoas como você, os moradores em geral, essa pressão de fato forçou a um olhar mais humano da empresa, humano necessário e justo, né? Para ressarcir parte das perdas, porque perda mesmo total, se a gente fosse botar no papel, aí não tem como ressarcir. Você acha que isso foi o fator resposta a essa pressão? Ai, não sei se tanto, né? Porque eu voltei a falar desse assunto, não tem uma semana ainda que eu trouxe de volta esse assunto à tona, né? Só que esse assunto tava meio que esquecido e eu trouxe de volta à tona porque não pode deixar se abalar assim, sabe? Não pode deixar que esse assunto morra, porque ninguém mais estava discutindo, eu lembro que saiu em grandes veículos, mas não tava falando tanto mais nisso. E começou a atingir outros bairros, que é o Mutange, Bom Parto, mas eu acho que eu não tenho a ver com essa pressão, não. Tá, então por que você acha que a empresa, além das notícias na mídia, correu ali para tomar uma atitude e começar a ressarcir? E já emendo outra pergunta: o auxílio é suficiente para alugar uma outra casa, reconstruir algo decente em outro lugar ou não? Ai, eu acho que valor nenhum, né? Vale nossa história, né? Vale os sonhos que foram destruídos ali. Concordo com você. Qualquer valor que a empresa for pagar acima ou abaixo do que eles estão esperando, assim, nada vai pagar o que aquele povo passou, né? Sem dúvida, eu concordo também. O Álvaro, a Braskem está negociando a indenização mesmo com algumas famílias. Você tem conhecimento disso? O que eu sei é que quando a pessoa abandona suas casas, elas assinam um termo lá que elas não podem voltar. Esses dias eu fui lá no Pinheiro e filmei um caminhão, né? Um caminhão que estava tirando as coisas da casa ainda, certamente para levar para onde a família estava. E na hora eu recebi um monte de gente falando assim: apaga, quando a gente sai. A gente assina um termo dizendo que deixou tudo para trás, não pode mais ir lá voltar a buscar. Então apaga isso, porque a pessoa pode até ser processada ainda se for pega lá pegando suas coisas na casa, depois de ter entregado para eles. Dureza demais. Ô Álvaro, como é que tá emocionalmente sua mãe? Como é que estão os seus familiares? Como é que tá todo mundo aí? Hoje a minha mãe tá num apartamento aqui na parte de baixo, até pertinho de mim. Uhum. Conseguiu, junto com as coisas do marido dela, assim, pegar um apartamento pra ela. E tá indo bem, graças a Deus. Só estamos conseguindo, como é que eu posso falar? Tá sendo relocado, né, assim. O meu avô que ainda tá aqui, vai sofrer ainda com isso. A gente tá procurando um apartamento pra ele, porque a parte que ele mora não tá tão perto de ser atingida assim, mas já tá chegando lá. Mas ele é o que mais vai sofrer, assim, saindo do lugar de onde ele viveu 50 anos de casamento, onde criou minha mãe, meus tios, todo mundo. Eu acho que ele é o que mais vai sofrer, assim, quando sair de lá. Álvaro, você imaginava alguma vez que aquela expressão "perdi o chão" fosse real? Ai, não. A gente só sente quando vê. Eu voltei a sentir isso da pior forma, assim, porque eu vivo muito em São Paulo, né? Eu fico indo São Paulo e Maceió. E aí foi aniversário do meu avô, eu fui lá na casa dele esses dias e errei a rua. Aí fui bater a fundo do Pinheiro, sabe? Eu errei a rua, fui bater lá onde tava uma cidade deserta mesmo, onde tava coisa de cidade fantasma. Meu Deus. E eu fiz, caraca, não tem ninguém falando disso, nem a gente mesmo que é daqui tá falando disso. Eu fiz, não pode ficar assim, amanhã eu vou vir aqui, vou mostrar pro povo, vou botar esse assunto na boca do povo de novo. E tava lá, levantando o hashtag no Twitter, não, o que a gente pode fazer, né? O máximo que eu pude fazer, eu fiz. Mobilizei ainda alguns influenciadores para falar junto comigo, nem todos fizeram falar, mas os que falaram eu já fiquei muito feliz, já contribuiu, né, para esse assunto voltar à tona. Sem dúvida, porque é algo que pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer parte, né? De repente passar por uma situação como essa, a união, sem dúvida, é um caminho plausível aí para tentar dar algum tipo de apoio. Como é que está o horizonte do futuro na sua cabeça agora? O que você espera aí do futuro em relação à casinha de manhinha, a casinha de voinho e a casinha de todo mundo? Gente, quando eu passo por lá, não espero outra coisa a não ser tudo demolido. Eu vejo lá, a visão que eu tive quando eu passei por lá, né? É que eu não vejo mais aqueles prédios que tá lá, aquelas casas que tá lá, eu só vejo destruição. E para o futuro? O futuro agora é construir novas histórias, né? Onde eles estiverem aí, que a gente possa ser feliz. Dá uma mensagem final para a gente terminar a sua parte nesse episódio. O que você tem a dizer depois de passar por isso, Álvaro? Ai, gente, eu acho que nunca é tarde para falar, sabe? Não pode deixar esse assunto morrer. São histórias que foram apagadas, estão sendo apagadas, são sonhos que estão sendo destruídos. Então, eu tenho voz na internet, eu tenho um pouco de voz, né? Mas o pouco que eu tenho, acho que já ajuda muito. Então, vamos falar sobre isso. Não vamos deixar que o dinheiro apague a história de mais de
20 mil maceioenses, já no caso. Acho que quanto mais a gente falar, a justiça vai ser feita. Eu creio ainda que a justiça vai ser feita, porque o valor da indenização não é justiça. Concordo 100% com você, então, por isso que a gente chamou você para continuar ecoando essa voz aí que pede justiça no podcast. Obrigada, tá bom? Um beijo, até a próxima, querido. Obrigado, beijo. Antes de chamar o segundo convidado, eu queria dizer que nós entramos em contato, então, com a Braskem para ouvir, claro, o posicionamento da empresa sobre a declaração dos moradores e sobre as medidas também que estão sendo tomadas para reparar os danos. Eles enviaram para a gente um áudio sobre o assunto. Vocês vão ouvir, então, a resposta da empresa na íntegra. O Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação, que nós chamamos usualmente de PCF, ele surge do compromisso da Braskem de fazer o que é o certo. A Braskem tem uma história longa com o estado de Alagoas e com o município de Maceió, e desde 2018, com o fenômeno geológico, com o tremor de terra, a Braskem vem apoiando a Prefeitura, por meio da Defesa Civil, na compreensão desse fenômeno. Foram contratados diversos especialistas que estão atuando para tentar identificar a causa desse fenômeno, mas sabendo que essa é uma discussão de longo prazo, a Braskem adotou uma postura, e essa postura foi: nós vamos atender as famílias, realocá-las das áreas que a Defesa Civil determinar a realocação e indenizá-las por meio do processo de compensação de forma célere, evitando judicialização, evitando discussões prolongadas. E esse compromisso ele foi formalizado por meio do acordo com as autoridades. O programa funciona da seguinte forma: primeiro a gente identifica todas as casas, todas as famílias, os comércios, os representantes desses comércios, e eles passam por um atendimento da realocação, que é feito por técnicos sociais, que tem como premissa maior atender essas pessoas com acolhimento, com compreensão, identificando as necessidades dessas famílias, desses empreendedores. E a partir do que eles coletam nesses atendimentos, a gente vai melhorando o programa paulatinamente. Algumas famílias precisam de uma assistência psicológica, por exemplo. Nós oferecemos esse apoio psicológico, que inclusive se manteve ativo mesmo durante a pandemia, de forma remota, assim como o atendimento social jamais parou. O atendimento social, que é a premissa fundamental do nosso programa, ele se mantém ativo desde sempre. Na verdade, todas as agendas do programa não pararam por conta da pandemia. Nós mantivemos tudo que era possível manter de forma remota, foi mantido. O morador pode esperar do programa acolhimento, ele pode esperar compreensão, ele pode esperar uma tentativa constante de melhoria. É um programa em construção, é um programa em desenvolvimento constante. A gente não tem a perspectiva de estabelecer regras que sejam absolutamente imutáveis. A gente sabe que na medida que o programa avançou, nós foi possível capturar algumas necessidades, capturar algumas melhoras, e essas melhoras foram sendo refletidas nas regras do programa. Um exemplo disso é a questão do valor do aluguel. O auxílio aluguel, a gente tem um auxílio mudança de R$5.000, temos um auxílio aluguel de R$1.000 por mês, e a partir do acompanhamento que nós fazemos da realidade do mercado, nós trouxemos a possibilidade de antecipar R$6.000 para as famílias que estão na área, independente do estágio que elas estejam no programa, se elas já entraram no programa de compensação ou não, elas podem solicitar essa antecipação de R$6.000. E esse valor foi feito a partir de um estudo da realidade do mercado, de imóveis disponíveis e do tempo médio que leva um processo de compensação. Se obviamente nós identificarmos a necessidade de ajuste, nós vamos refletir a respeito, vamos dividir com as autoridades e avaliar ajustes de rota no programa. Além do programa de compensação e de realocação, nós temos apoio aos animais. Nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Alagoas, por meio da Fundeps, e por meio dessa parceria nós oferecemos atendimento veterinário, castração, programas de conscientização dos animais e o acolhimento dos animais dos moradores que são realocados quando esse morador não consegue levar seu animal para o novo imóvel. A gente sabe que os animais fazem parte dessas famílias e a gente entende que eles têm que ter o mesmo atendimento e o mesmo acolhimento. O apoio psicológico, como eu já trouxe, que é uma ação fundamental que faz parte do nosso programa, mas além disso nós temos alguns compromissos. Nós temos ações de zeladoria para cuidar dos bairros, como mutirões de limpeza, controle de pragas, apoio à segurança patrimonial, que nós temos uma equipe de cerca de 80 profissionais que se revezam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós temos câmeras e alarmes instalados em diversos pontos dos bairros que estão sendo desocupados. Além disso, em razão do acordo, nós estamos instalando alguns sismógrafos que acompanham a estabilidade do terreno na região e que serão doados para a Defesa Civil após a nossa atuação na área. Os poços de sal, que já não operam desde 2019, estão sendo fechados ou preenchidos de acordo com as técnicas e estudos encomendados por empresas especializadas. Também têm sido monitorados de forma permanente para aumentar a segurança nos bairros. Recentemente, nós firmamos também um acordo socioambiental, em dezembro de 2020, e em breve iniciaremos as ações
relativas ao que está abrangido nesse acordo, como a recuperação da vegetação da encosta do Mutange, por exemplo, e algumas outras medidas que vão ser discutidas com o poder público e com a população. Em relação à discussão sobre responsabilidade, esse é um fenômeno complexo. Desde 2018, a Braskem vem contribuindo com o poder público na compreensão do fenômeno. Foram contratadas as empresas mais especializadas nesse tipo de mineração, nesse tipo de discussão geológica do mundo, e até o momento não há uma comprovação da relação de causa e efeito entre a mineração e o fenômeno geológico. Mas, como eu ressaltei no começo, o foco principal da empresa hoje é fazer o que é o certo. E o certo nesse momento é assegurar a desocupação dessas pessoas, retirando elas daquelas áreas que a Defesa Civil entende como áreas que devem ser desocupadas, que não deve haver habitação, e apresentar para essas pessoas uma proposta de forma célere, de forma eficiente. Nós já temos mais de 6.000 propostas apresentadas desde que o programa começou. Estamos trabalhando muito fortemente para aumentar esse número de forma considerável e ter o máximo de pessoas indenizadas possível o quanto antes. Agora sim, na segunda parte do programa, eu converso com o geólogo Ricardo Latigé, que é diretor da Federação Brasileira de Geologia. Ricardo, muito bem-vindo ao Item Mais. Obrigada por separar um tempinho para conversar comigo. Eu que agradeço, Mona Lisa. Eu queria agradecer esse convite em nome da FEBRAGEL, Federação Brasileira dos Geólogos. Muito obrigada. Vamos lá então, Ricardo. A Braskem afirmou que não existe ainda algo que comprove então a relação aí entre a mineração e o acidente geológico lá em Maceió, que está vitimando, tirando as pessoas das suas histórias. Pelo menos 20.000 pessoas estão tendo que sair do local das histórias das vidas deles. É isso mesmo que apontam os estudos feitos até agora? Você também tem informações sobre isso ou não, Ricardo? É interessante isso, que tem aquela máxima entre os geólogos, que quando dois geólogos concordam, tem grande chance de ambos estarem errados. Na verdade, a responsabilização da Braskem ficou evidente depois do estudo feito pela CPRM, né? E é óbvio que ainda há questões a serem resolvidas, mas a confirmação maior dessa responsabilidade desse processo está evidente com a própria iniciativa da empresa, absolutamente correta, de promover as medidas para atenuar essa tragédia com os moradores afetados. Então, nós podemos comentar um pouco mais adiante sobre o que tem a ver em relação a isso. Então, vamos lá. Quero saber como é que está essa constatação feita por quem entende de geologia, por quem de fato estudou. Me fala o que aconteceu ali de verdade, que vocês estão vendo. Na verdade, isso começa em torno de 10 anos atrás. Você tem trincas nas edificações. Isso tudo está nesse relatório espetacular, um trabalho feito pela CPRM, Serviço Geológico do Brasil, a partir de um episódio que foi o desaguador disso tudo, que foi o terremoto ocorrido na região no dia 3/3/2018. Que essas trincas, até então existentes, passaram a ter um olhar um pouco mais zeloso para ver as razões desse processo, se era um processo natural ou se tinha alguma intervenção fruto da ação humana, né? A CPRM fez um trabalho muito interessante, investigou, na época, as regiões de 3 bairros, Pinheiro, Bebedouro e Mutante, analisou uma série de opções, de alternativas. Por exemplo, podia ser lençol freático, foi examinado isso. É interessante que em situações geológicas, quando há uma explotação de água grande, o lençol freático pode rebaixar e, com isso, rebaixar o solo. E analisou também a particularidade dessa região, que é comum no Nordeste todo, desses grandes platôs na beira do mar, que a gente chama de geólogo dá nome a tudo, então chama de formação barreira, onde você não tem um tratamento do resíduo, né, tudo na base de fossa. Isso tudo poderia estar criando algum nível de erosão, e essa análise foi feita e não se confirmou que teria motivado esse aspecto. Aí examinou-se um pouco mais de detalhes a questão do próprio abalo sísmico, identificou que esse abalo sísmico ocorre na região da Lagoa do Mundaú, ali na região de Maceió, perto desses bairros, e ela tem o que a gente chama do centro do ocorrido, em subsuperfície, nas camadas, foi em torno de 1 quilômetro.
que é exatamente o nível da exploração da lavra de sal, né? Então, isso foi somando, vendo um histórico de alguns problemas de natureza operacional, e isso levou a própria CPRM a apontar que a maior evidência da causalidade desse fenômeno está ligada ao processo extrativo, tese da qual eu compartilho, né? Enfim, nós estamos falando de uma particularidade que se chama sal, e não é uma coisa simples, né? E esse processo extrativo é um processo que tem as suas técnicas conhecidas já secularmente, mas ela, em alguns momentos da história, em outros países, isso causou alguns problemas que estão sendo observados em Maceió e hoje já constatado pela própria Braskem, como ela relatou em vários documentos, inclusive um documento recente que ela publicou agora em abril. Ricardo, por que esse problema aumentou de 2018 para cá, sendo que essa mineração, como você diz, já acontecia há décadas? O processo geológico, aí eu vou ter que entrar um pouquinho na geologia, né? Tá. Esse processo não é novo, já há um deslocamento histórico dessas cavas. Qual é o processo extrativo? Se injeta em poços, isso aí não é uma lavra aberta, como nós temos ali em Sergipe, Alagoas, e como existe em outros locais onde você extrai o salgema aqui. No caso aqui é um sal que é basicamente sal de cozinha, tá? É um sal formado em torno de 120 milhões de anos atrás, quando da separação, aí no início da separação, né, entre América do Sul e África, e você tem um análogo para o ouvinte se referenciar, a gente pode lembrar ali do Mar Morto, né? Que você está no meio de um continente, sim. uma depressão, e ali se deposita sal. Então, essa deposição desse sal e a sua extração ela é importante, né, do ponto de vista econômico, é necessária ao país, mas ela é feita com injeção de água num determinado poço e depois dissolve o sal e captura-se em outro poço, recolhe-se essa salmoura que vai ser utilizada na formação de soda cáustica e depois processos que levam ao PVC e uma série de produtos. Você dissolve, forma uma cava, e essa cava é um buraco ali que ele deveria estar pressurizado, né? E aí, as informações históricas levantadas pela própria CPRM mostram que houve alguns problemas que não foram devidamente acompanhados ao seu tempo. Por exemplo, deformação de poços, né? Os poços, que são poços de ferro, de consistência bastante dura, eles se deformaram. E isso é uma particularidade do sal. O sal ele é um sabonete, ele é plástico. Por isso, por exemplo, quando perfurar um poço no pré-sal da Bacia de Santos, por exemplo, é um cuidado danado, porque qualquer processo ele pode se deformar e prender a ferramenta. Então, isso aconteceu ao seu tempo. Agora, é possível, aí entra uma questão geológica. Os processos geológicos, eles têm uma certa aleatoriedade. Lembrar um terremoto. Terremoto, você acumula energia num determinado lugar durante muito tempo, de uma hora para outra ele libera. E pode acontecer, aí acontece o fenômeno físico que nós estamos observando e todas as consequências dele. Então, saber exatamente o momento do disparo, por que houve esse disparo, e, por exemplo, uma das hipóteses que foi levantada, ainda especulativa, para o terremoto é o terremoto poder ter sido algum desabamento dentro de uma cava dessa que não estava devidamente pressurizada. Isso tudo são especulações, por isso que a Braskem está fazendo esse levantamento para procurar entender, e o governo federal, através da Agência Nacional de Mineração e a própria CPRM, também se envolveram nesse aspecto. O risco de continuar esse problema, de se estender esse problema, dessa área aumentar, existe de fato? E existe chance também de recuperação para esse solo? Olha só, normalmente um processo desse, você precisa ter um monitoramento adequado, doravante, 5 anos, 10 anos, para ver a evolução dessas cavas. A Braskem, nesse último trabalho, e no trabalho que nos apresentou em 2020, mostrou que algumas ainda estão em movimento, algumas subindo da ordem de 31 metros por ano.
Veja a dimensão disso. Nós estamos falando de algo que é quase um Maracanã se deslocando. Mas eles estão monitorando, estão fazendo as intervenções e se houver as intervenções adequadas, você atenua muito o risco de ter problemas maiores na superfície, mas eles ocorrerão. Por isso que a medida correta, e aí tem que se destacar também o trabalho exitoso da Defesa Civil, um trabalho muito legal, junto com governos estaduais, enfim, eles estão preocupados para que os riscos sejam bastante mitigados. Agora, eles existem e com o monitoramento você vai poder evitar que isso aconteça, alguma catástrofe maior. Eu, particularmente, nós, inclusive, da Febragel, isso nós não discutimos objetivamente, mas eu gostaria muito de continuar vendo aquela lavra, até porque a lavra é uma necessidade, ela impacta a economia local. Agora, ela tem que ser feita com muito mais cuidado do que foi feito antes. Quando ocorre um acidente desse, as preocupações têm que ser muito mais detalhadas e um acompanhamento permanente. Hoje existem técnicas para isso. Agora, é uma catástrofe humana. Eu diria que ela tem uma responsabilidade humana, não geológica. A população tem que ser o centro das atenções e também você preservar aquela área e continuar o monitoramento por uns 10 anos, que isso nós vamos ter, inclusive aprender, a própria Braskem, a própria Agência Nacional de Mineração vai aprender com os erros que foram cometidos para que isso não se repita. Exatamente por isso que a gente está fazendo esse podcast. Ô Ricardo, muito obrigada por tirar um tempinho para conversar comigo. Venha mais vezes. Eu espero para a gente tratar sobre outras questões também, que sejam questões mais positivas, ou se a gente voltar a falar sobre esse assunto de que o cuidado ali e as medidas estão acontecendo como devem acontecer. Obrigada. Muito obrigado a você e a todos. Tchau. É isso aí, prestação de serviço. Essa é uma das missões do jornalismo de verdade, ouvir todos os lados e atentar sempre para o bem maior das pessoas. Amanhã tem mais? Sim! Então, em pé.